Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Eu quero discutir um pouco com vocês hoje essa questão da pesquisa qualitativa e quantitativa. É um tema muito importante, talvez você esteja aí fazendo mestrado, um doutorado, ou pensando numa pós-graduação e refletindo sobre isso, né? Ou talvez até já tenha passado por isso, por esses dilemas. Queria aprofundar um pouco essa discussão. Se você gosta desse tema, dá um likezinho aí. Se inscreve no canal aqui, clica no sininho para você receber os vídeos. Meu nome é Lucelmo, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, pós-doutorando em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Bom, essa discussão é uma discussão muito importante, porque eu frequento círculos de ambos os tipos de pesquisa, e é muito engraçado, porque nos grupos de pesquisa qualitativa, eles sentam a pua no pessoal da pesquisa quantitativa. E nos grupos de pesquisa quantitativa, a mesma coisa, sentam um malho no pessoal da pesquisa qualitativa. E a mim parece que essa confusão, que essa oposição é uma falsa oposição. Mas da maneira que a pesquisa está estabelecida, ela de certa forma se justifica. E eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, eu participo num grupo de pesquisa qualitativa na Unifesp. Então, lá existe todo um mal-estar com a pesquisa quantitativa, porque parece que não tem espaço para pesquisa qualitativa, etc. e tal. E na pesquisa quantitativa, né, muito na UFSCar tem muito isso, né, onde eu também estudo, pesquiso, né, existe uma percepção da intrusão da pesquisa qualitativa na esfera da pesquisa quantitativa. Eu acho que o problema é esse. Porque as duas pesquisas são fundamentais, os dois tipos de pesquisa, mas uma não ocupa o lugar da outra, jamais, de jeito nenhum. E é aí que mora o problema, é aí que a oposição começa. Quando a pesquisa qualitativa acha que é capaz de fazer o que a quantitativa faz, negativo. E o contrário, igualmente. Então veja, para eu explorar um problema, o problema surgiu agora, estou enfrentando esse problema, não sei qual que é, não conheço os seus nuances. Qual é a pesquisa que eu preciso fazer? Qualitativa. É a qualitativa que vai ouvir os sujeitos, que vai analisar, que vai observar, que vai descrever processos. Não tenha dúvida, é a pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, vamos imaginar uma questão que eu conheço mais, a questão do autismo. Então, como é que vivem as pessoas com autismo? Como é que vivem as suas famílias? Como que é o enfrentamento cotidiano dos temas da inclusão em vários contextos? Então, a pesquisa qualitativa vai delineando, vai fazendo a etnografia desses processos, vai avaliando como os sujeitos percebem isso. Quando isso está muito claro, quando a gente começa a fazer a percepção de que pessoas com autismo têm que estar na escola, por exemplo, na escola, ou na escola de educação especial, quando é um caso mais severo, ou na educação inclusiva, prioritariamente, na maior parte dos casos, esse sujeito precisa aprender na escola, ele precisa ter metodologias para ensiná-lo. Aí a pesquisa qualitativa não serve. Ela serve talvez para a gente pensar quais são os desejos, o que a gente pode ensinar, e depois tem que ser pesquisa quantitativa para saber se aquilo funciona ou se não funciona. Não é a pesquisa qualitativa, só para explorar o problema. Aí tem que ser pesquisa quantitativa, né? Para a gente saber se aquilo realmente funciona. Assim como um remédio. Para eu saber se um remédio funciona para uma certa condição, não adianta a pesquisa qualitativa, ela não vai resolver o problema. Ela vai ter que ser uma pesquisa quantitativa para saber se aquele remédio cura ou não cura. Assim como para saber se um método ensina ou não ensina, certo? É claro que quando nós estamos falando de pesquisa quantitativa é para saber da eficácia. E isso não quer dizer que não sejam necessárias pesquisas qualitativas para ver como o indivíduo se sente tomando aquele remédio, como ele se sente sendo submetido a um certo tipo de intervenção, mas ele não serve para dizer se a intervenção funciona ou se não funciona. Entendeu a diferença? Então, nós precisamos sempre desses dois tipos de pesquisa. Nós precisamos sempre desse equilíbrio, mas cada um ocupando o seu espaço, né? O que a gente não pode é essa confusão. Então, por exemplo, quando eu falo da importância da pesquisa experimental para a gente discutir se um método educacional funciona ou não funciona, é claro que o método experimental não pode ser utilizado na história, porque a história já passou.
Então, eu só posso ter outros tipos de metodologia com fontes históricas que eu não posso repetir. Eu analiso as fontes, as evidências disponíveis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cada objeto de pesquisa exige, a depender do meu objeto, a depender dos objetivos que eu tenho, a depender do meu problema, ele exige um tipo de metodologia. O que a gente não pode é confundir as coisas, confundir o papel dessas pesquisas. E, especialmente no Brasil, na tradição de pesquisa do Brasil, o que eu vejo em grande parte das áreas é uma quase ausência de pesquisas experimentais. Então, o que nós estamos precisando hoje, por exemplo, em psicologia, em educação, sobretudo em educação especial, é pesquisa quantitativa experimental. Eu estou dizendo que é só ela que presta e que qualitativa não presta? Não. Eu estou dizendo que quase tudo que nós temos, 99,9%, é qualitativa. Isso está errado. Isso está errado. Nós temos que ter pesquisa quantitativa também. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito claro. Um tempo atrás foi aprovado no Brasil a aprovação automática, a progressão continuada. Esse é o nome bonito. Aí, eu vejo as pessoas falando, eu estava estudando por causa de uma live, eu vi as pessoas falando assim, não, porque causa baixa autoestima. Filha, como é que você chegou a essa conclusão? De onde você tirou isso? Qual é a pesquisa experimental que você viu isso? Ah, mas teve uma pesquisa que analisou 3 alunos, eles fazem um discurso, eu me senti burro. Tá bom. Agora, ok, mas e se esse aluno tivesse passado de ano? Ele não aprendeu nada, o problema é que ele não aprendeu. Se ele tivesse passado de ano, você fez a comparação desse perfil de aluno, ele passando de ano, como é que está a autoestima dele? Não. Ou seja, é uma metodologia que não resolve o problema, porque é uma metodologia qualitativa, que para este caso é inadequada. Aí fala assim, mas Então, para eu saber se a reprovação gera problema de autoestima, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria pegar um conjunto grande de escolas, uma elucubração aqui metodológica que eu estou fazendo. E aí eu traço um perfil de aluno, né, um tipo de nota, por exemplo. Aí nesse aqui eles reprovam, aí eu faço uma avaliação psicológica, não é o que ele fala. É coisa muito mais complicada do que isso, né? E aí nesse grupo aqui, esse mesmo grupo ele passa de ano, porque a aprovação está automática. E aí eu faço a avaliação desse grupo também, e aí eu vejo se tem diferença, ok? Então esse é uma primeira questão. Aí eu vejo as discussões assim, mas aí tem efeito negativo sobre esses alunos. Tudo bem, mas nós estamos falando da escola, não estamos falando só desses alunos. E o efeito sobre os demais alunos? Então a gente teria que fazer a avaliação psicológica dos alunos, a psicológica e pedagógica, dos alunos que repetem e dos demais também, desses 2 grupos aqui. Aí eu teria um resultado experimental bacana para eu dizer se a repetência da maneira que foi feito, né, a progressão continuada dela foi boa ou foi ruim. Porque o que nós estamos é na bagunça. Né? Eu vou discutir isso em um outro vídeo depois. Mas a bagunça que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós não temos dados para decidir. Nós não temos. Uma pessoa com autismo, com deficiência intelectual, com uma condição de deficiência, ela tem que ser acompanhada na sala de aula por professor ou por um outro mediador, um estagiário? Eu acho que é professor, eu acho que tem que ser especialista, eu acho que tem que ser estagiário. Gente... Pega um grupo de escola, põe professor. Pega outro grupo, põe especialista. Pega outro grupo e põe estagiário. E acompanha o desenvolvimento dessas crianças por um certo tempo, faz um estudo longitudinal. Acabou, eu posso saber se é equivalente, se um é melhor que o outro. Mas a gente não tem dado experimental. Por quê? Porque a Academia de Educação Brasileira é avessa à produção de dado experimental, à produção de dado quantitativo. Por quê? Porque ela não entende a fronteira entre o que é possível com dado qualitativo e o que não é possível com dado qualitativo. Né? Então nós temos problemas graves epistemológicos na academia brasileira. Então eu não estou dizendo que o dado quantitativo é mais importante, eu estou dizendo que ele não está ocupando o espaço que deveria ocupar. E esse é o motivo principal da educação brasileira estar lá no fundo do poço. Não é de partido, não é nada disso. Isso é bobagem. Isso aí é simples. Eles vão manipular essa variável, vão tirar o partido, vão fazer o que quiser. E a educação não vai melhorar. É óbvio que não vai melhorar. Né? O ideal seria que você tivesse 2 grupos, um grupo você pode tirar o partido, outro grupo você não tira, e aí você vê se tem diferença em qualidade, né? Ou seja, a variável dependente seria a qualidade. Então esse é o grande problema, nós precisamos muito de dados experimentais. Estou fazendo um convite aqui para você, se for professor, for uma pessoa da área de psicologia, qualquer coisa assim, vamos produzir dados quantitativos, vamos fazer pesquisa?
Vamos mudar essa história de pesquisa brasileira? Fica o convite aí para você. Grande abraço.